Estamos de volta com o segundo bloco da nossa sala de visitas, hoje diretamente aqui do consultório do Dr. Neto Pereira. E agora a gente vamos tentar vasculhar um pouco mais a profissão dele, formulando uma pergunta para você, Neto. Nós falamos de crianças, porque normalmente criança hoje é um grande mercado, não estou dizendo que isso aqui é uma feira, mas você deu tantas explicações aí na área que você atua, você tem alguma coisa aí para mostrar para a gente, para os nossos... Aparelho de criança? Isso, aparelho de criança para os nossos telespectadores dar uma olhada? E eu gostaria que você fosse dando explicações do funcionamento disso aí, como é que é aplicado. Volta. Isso aqui, por exemplo, é um expansor simples para criança quando tem a mordida cruzada. Aqui no meio tem um parafusinho, isso aqui se ativa 2 a 3 vezes por semana, esse aparelho vai expandindo e descruza a mordida. Isso é uma coisa simples, se a criança te procura logo no início da mordida cruzada, é muito fácil. Caso não venha na infância, já venha numa fase mais adulta, já entraria esse aparelho é muito mais forte, ele é muito mais agressivo que esse aqui, isso seria para adulto. Mas isso aqui fica em volta dos dentes e você ativa este parafuso. É aí que faz os ajustes. Isso que faz os ajustes. Isso aqui seria um complemento do aparelho fixo. Isso aqui é um aparelho móvel simples para criança. No caso da criança com mandíbula fora do lugar ou maxila fora do lugar, um exemplo de um dos aparelhos funcionais é este aqui. Chama Bionator. Esse aparelho promove o crescimento da mandíbula. Você molda a parte superior e inferior da criança, tira uma mordida na posição da mandíbula, como você deseja, manda para o laboratório e eles te mandam esse aparelho. A criança vai usar esse aparelho. Vai acontecendo a correção. A 14 meses. E acontece a correção. Esse aparelho, você só não obtém sucesso se a criança não usar corretamente. Se a criança usar em 100% dos casos, você... O segredo da ortodontia... Diz uma coisa... ele usa 24 horas ou tira 24 horas. Ele vai dormir com o aparelho, ele vai para a escola com o aparelho, ele vai usar o tempo todo o aparelho. Ele só vai tirar para se alimentar, para praticar algum esporte, feito futebol, judô, ou para entrar no mar. Por que ele tem que tirar quando ele vai praticar? Porque ele pode sofrer alguma pancada e se machucar com o aparelhinho. E no mar ele pode abrir a boca e perder o aparelho. Fora isso, tem que usar 24 horas. Se o paciente usar corretamente o aparelho, resolve totalmente o problema ósseo, maxila e mandíbula, fica numa posição correta. Isso não conserta a posição de dente, vai consertar o osso. A base óssea, que é maxila e mandíbula. Desde o momento a parte óssea estando corrigida, se os dentes estiverem em posição errada, aí você vai usar o aparelho fixo, que são aqueles brackets colados que você acerta com os fios depois. Você tem algum outro aparelho aí para mostrar para os nossos telespectadores? Bom, esse aí já é uma boca grande, hein? Isso aqui é o seguinte, uma posição correta. Isso aqui seria a posição ideal. Isso aqui seria a posição ideal. Aqui nós temos os bractes, aqui o fio. A posição ideal seria, é o que nós chamamos de classe 1 de canino. O canino superior tem que ficar por cima e por trás do canino inferior. Os premolares têm que encaixar corretamente nos inferiores, formando uma torre de pré. E o primeiro molar superior, essa ponta, essa parte chama cúspide. Essa cúspide mesovestibular do primeiro molar superior tem que encaixar no sulco central. Isso dá uma chave de oclusão, que é o que vai dar estabilidade futuramente no caso. Isso tem que ocorrer dos dois lados. Se você não chegar a esse ponto, não tem sucesso o tratamento. Tem fatores que fazem recidivar, que fazem entortar depois. É o planejamento não correto ou você não chegar a esse ponto. Uma coisa sempre que eu explico para os pacientes, uma comparação, porque o paciente chega no meu consultório sem saber nada de ortodontia. Então eu faço uma comparação para ele poder entender como é a ortodontia. Todo mundo conhece aquelas moendas de moecana. Tem os dois rolos. Você imagina algum rolo, algum dente dali fora da posição. O que você tem que fazer? Tirar aqueles dois rolos, mandar para a retífica, eles vão acertar. Aí na montagem você tem que fazer o engrenamento correto. Na boca é a mesma coisa. Você acerta o arco superior, o arco inferior, depois você tem que encaixar eles corretamente. Se você deixar algum dente fora, no mastigar, é como se aquilo estivesse rodando de forma errada. Aquilo vai voltar a entortar.
Para não entortar, isso tem que estar correto e esse engrenamento tem que estar certo. O caso não recidiva, não entorta mais. Neto, um outro detalhe. Quando não dá certo isso aí, o que tem que ser feito? Quando você não consegue, tem alguns casos que para você conseguir esse resultado, você é obrigado a fazer extração. É o diferencial do tratamento de criança para o tratamento de adulto. Adulto você tem que extrair. Adulto, em alguns casos, se a parte óssea estiver fora do lugar, se houver um avanço da maxila, se a parte de cima estiver mais à frente, você não tem mais como acertar as bases ósseas. Você não tem como promover crescimento da mandíbula e deixar isso numa relação correta. Então você é obrigado a arrancar dos dentes e puxar a parte superior. Esteticamente fica correto, mas se você for radiografar, você vai ver que nas medidas cefalométricas o osso ficou torto. Não tem jeito. A vantagem do tratamento na criança é que você acerta primeiro o osso com esses aparelhos que eu te mostrei. Acertou o osso, aí se o dente estiver fora, você entra com o aparelho fixo e corrige. Um outro detalhe que é uma curiosidade também que eu tenho há muito tempo. É comum fazer reconhecimento de cadáveres pela arcada dentária. Quer dizer, é mais ou menos a impressão digital do cidadão? Isso. Essas rugosidades que tem no palato, que tem no céu da boca, é como se fosse uma digital. Isso é individual. Não diga. Mas o que você reconhece, o que você vai ver o cadáver, é no clínico geral, a ficha clínica ele é obrigado a guardar. Então ele vê o lugar das reparações, vê se fez canal ou não, da mesma forma que uma pasta com tratamento ortodôntico, existe as radiografias. Nesta radiografia, você consegue ver, num cadáver, você consegue ver os problemas. Dá para focar ele? Sim. Se foi feito algum canal, se tem alguma restauração, o que está acontecendo você consegue também. Isso fica com a gente guardado durante pelo menos 10 anos. Tem paciente que leva, o paciente retira a pasta. O paciente acabou o tratamento. É dele a pasta, essa documentação é do paciente. O paciente me procura, um clínico geral me indica um paciente, o paciente chega no meu consultório. A primeira fase, eu solicito essa pasta. O que vem nessa pasta? Fotografia. Na fotografia de frente, você vê se tem alguma assimetria. Na fotografia de lado, você analisa o ângulo nasolabial, você vê a posição de queixo, você vê a parte estética. Ortodontia é um conjunto. Ortodontia você não pode ver só os dentes. Não adianta você posicionar os dentes e comprometer o perfil. Por isso que vem a fotografia de frente. Tem que ser uma harmonia entre perfil e a parte oclusal e a parte dentária. Vem as fotografias de frente, lado esquerdo, lado direito, e vem uma série de medidas. Vem as duas radiografias. Essa radiografia de lado é onde você tira as medidas. Essa de frente, você faz uma análise geral do paciente. Todas as medidas e o modelo. Na boca você consegue, você examinando o paciente, você consegue ver. Mas aqui você vê muito melhor. Aqui não tem lábio, não tem bochecha, não tem nada para atrapalhar. Aí com isso a gente faz o planejamento do paciente. É esse caso aí da foto? É esse caso da foto. Aí com isso aqui você faz o planejamento. Sem isso não existe ortodontia. Você não consegue planejar, você não consegue pôr o aparelho. Qual é o tempo de duração de um aparelho desse? Qual é o período que ele... De um tratamento? Isso. Em média 2 anos, 2 anos e meio. Já tive pacientes que ficaram 2 anos, já tive pacientes que ficaram 3 anos. Dá uma média 2 anos, 2 anos e meio, no máximo uns 3 anos e meio. Bem, gente, nós estamos aí batendo um papo com o doutor Neto Pereira, que agora nós mudamos de sala, claro que vocês perceberam que nós mudamos de ambiente. Nós estamos aqui onde é o campo dele, realmente. Aqui ele se sente mais seguro, ele se sente mais à vontade, e todo mundo tem isso, né? Acontece com todo mundo. Você tem um escritório, você tem a sua mesa, que ali você faz tudo. Tirou você dali, você perde um pouco o pique. E aqui ele disse que era melhor, que ele se sente mais à vontade, e vocês já puderam notar que realmente ele está mais solto, ele está falando mais à vontade. Neto, você atende convênios? Convênio, atendo Furnas. Muita gente de lá vem aqui? Bastante. E além desse convênio, você tem outros ou só esse? Não, Furnas? atualmente só Furnas. Porque é uma dificuldade muito grande também hoje, pelos funcionários, né, pela categoria dos funcionários, você conseguiu um convênio, né? Sim.
Porque eles são muito exigentes, reclamam ou não? Não, às vezes o convênio espreme um pouco, a gente não tem condição de fazer um bom tratamento. Não diga, tem disso também, né? O brasileiro acha que o tratamento dentário é muito caro. Que todo mundo... Quando você fala, ó, vai no dentista só rico. Só rico que vai no dentista. O que você tem para diluir essa força de expressão de que o brasileiro que o brasileiro só vai no dentista quando tem dinheiro? Isso eu acho que é um conceito antigo. Antigamente não tinham tantas faculdades, não existiam tantos profissionais. Hoje, com o volume de profissionais, com o número de faculdades, se o paciente é totalmente carente, ele procura uma faculdade. E tem todos os valores de odontologia. Hoje eu acho que o custo está bem acessível para todos os níveis, todas as faixas da população. Aí vai ser, se o brasileiro em algumas regiões é desdentado, eu acho que é um problema cultural. Manguela que eles falam. Ser desdentado é cultural, porque hoje você pega a maioria das cidades tem cloro na água, o creme dental tem flúor, já existem excelentes escovas, nas escolas já existe uma conscientização para o paciente escovar o dente corretamente, para o aluno escovar o dente, então a criança já cresce já escovando o dente. Há anos atrás, não existia, 30, 40 anos atrás, não existia flúor na água, o creme dental não era de tão boa qualidade, a escova era péssima. Hoje tem uma série de fatores que isso mudou e eu acho que até em termos de custo, um tratamento está muito mais acessível. Mas pode ser cultural. O paciente que tem menos informação, que mora nas periferias, não tem tanto interesse em preservar a saúde bucal. Mas se é um problema cultural, o governo devia pagar direitinho, pelo menos o tratamento dentário. Estão começando a fazer campanhas. O CRO, que tinha até alguma coisa aqui do CRO. O CRO estava... Porque se o SUS atende, de uma certa forma, os menos favorecidos, se eu passei por um tratamento caríssimo, eu não tenho R$1.300 para comprar uma injeção, uma vacina, e eu tinha que tomar 4 por mês. O governo estava dando isso aí. Agora, por que ele não põe uma dentadura também para cada um, para acabar com essa imagem de que o Brasil é um país banguela? Mas hoje... Você atenderia o SUS? Desde que fosse dentro daquilo que você tem de gasto com o seu material. Não, atenderia, claro que atenderia, mas hoje o nosso conselho está fazendo bastante campanha. Vai sair campanha em TV, outdoor, estão entregando esses folhetos para a gente, esses livretos para a gente, falando sobre saúde bucal. Hoje já existe um interesse muito maior. Do nosso conselho, um interesse muito grande. E do governo também. O governo está começando a fazer campanha. Bancar isso aí. A bancar isso aqui, está começando. Você acha que é o ideal, né? Ah, sim. Bem, chegamos aí ao final do nosso segundo bloco e já já a gente volta.